nós vamos falar especificamente do programa da EcoCert, que se chama Fair for Life. Eu vou tratar de alguns pontos chaves, algumas características especiais, e por último, eu vou dar uma pincelada no processo de certificação. Próximo, Daniel, por favor. A história do comércio justo como a gente entende hoje, começa depois da Segunda Guerra Mundial, e são algumas ações, iniciativas que vão pipocar na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 50. Na verdade, alguns grupos, alguns consumidores dos países que são chamados países desenvolvidos, percebem que muitos dos produtos que eles consomem provém de países considerados pobres ou em desenvolvimento, e percebem que tem uma diferença muito grande nas condições de vida, nas condições de trabalho, acesso à saúde, educação, moradia, desses grupos produtores e das suas próprias condições de vida. Também percebem que tem, para que esses pequenos produtores, ou produtores não tão pequenos, mas desses países mais pobres, para que eles tenham acesso ao mercado consumidor, eles dependem de muitos intermediários. Então, nesse primeiro momento, são ações pontuais, assistencialistas, baseadas em filantropia que acontecem. Mas isso gera uma discussão. E os participantes dos mercados, essas ações vão promovendo grandes discussões até que em 68, numa reunião das Nações Unidas sobre comércio na Índia, se apresenta esse conceito de que a ajuda, o apoio deve vir através do comércio, de um comércio ético, respeitoso, transparente, e não uma ajuda pontual. Isso é muito importante porque muda a posição dos participantes dessa cadeia. Quando você tem ajuda pontual, a ajuda depende de quem quer dar ajuda, de quem está doando. E quando você muda para a versão comércio, relação comercial, as partes têm responsabilidades, as duas partes ou mais partes que estejam envolvidas, e todos devem se beneficiar. Além do que é uma atividade que deve ser de longo prazo e não pontual. A partir disso, a gente começa a ter desenvolvimento de redes, que através do comércio direto, a compra direta entre o ponto de venda, que seriam as lojas na Europa, nos Estados Unidos, e o produtor, você garante que aquele produtor está recebendo um rendimento, um pagamento adequado ao seu produto. Essas lojas, elas ainda existem na Europa e nos Estados Unidos, e é comum, quando você compra um produto nessas lojas, está identificado de que grupo ele provém, quem é o grupo produtor, o país. Essas lojas, então, você tem qual é a procedência, de onde vem aquele produto, e também é muito comum, obrigada, Daniel, é muito comum você ter o valor monetário que é pago para aquele grupo. Então, o produto custa 15 euros, 20 dólares, não sei, e disso X, ou 5 euros, 10 dólares, são pagos especificamente para o grupo. Porém, também a gente teve uma necessidade de ter selos para que, principalmente no primeiro momento, produtos alimentícios e também cosméticos, o consumidor pudesse comprar isso no seu ponto de venda, de compra normal, no supermercado, no mercado, enfim. E são quando os selos aparecem. O primeiro selo é o Max Havelaar. Os organismos de certificação passaram a desenvolver programas a partir do ano 2000 e, finalmente, no ano de 2018, a gente tem a publicação da Carta do Comércio Justo. Próximo, Daniel, por favor. A Carta é uma visão do comércio justo, baseada nessa definição de comércio justo que foi publicada em 2001, e que declara que é através do comércio, através de uma parceria comercial equilibrada, transparente, que nós vamos buscar a equidade no comércio internacional e alcançar o desenvolvimento sustentável. É importante falar dessa carta porque é o que rege as várias certificações de comércio justo e é onde é baseada
ela mostra os princípios que a gente usa nos vários programas. Um deles é o programa Fair for Life. Próximo, Daniel. Daniel? Agora, assim, eu vou, a partir de agora, concentrar minha palestra no que é o Fair for Life. Podemos ir para o próximo, Daniel. Esse slide eu gosto de mostrar para apresentar o nosso programa, para mostrar que ele é fruto, na verdade, da fusão de dois referenciais, que era um referencial do programa da EcoCert, que foi lançado em 2007, e que sempre foi muito forte na França e nos países de língua francesa, e o referencial que levava o nome Fair for Life, que foi lançado pela IMO em 2006, e que era mais forte na Europa e nos países de língua alemã. Eles são baseados nos mesmos princípios, e em 2014, quando teve a fusão da EcoCert com a IMO, a gente passou a trabalhar numa revisão dessas duas normas, levando em consideração a experiência desses dois programas, e também foi feita uma consulta aos nossos operadores, que já eram certificados, tanto da IMO como da EcoCert, e também a outros atores desse movimento, associações de consumidores, a outras instituições. Dessa consulta toda, chegamos no programa Fair for Life, que foi lançado em 2017. Ele é formado, na verdade, por duas normas. Uma norma que é For Life e outra que é Fair for Life. São duas normas independentes. Elas compartilham uma série de valores, a questão de respeito aos direitos humanos, respeito aos ecossistemas, práticas sustentáveis, ao fomento do desenvolvimento sustentável local. Esses três princípios regem ao redor de 70% das duas normas. O Fair for Life é uma norma de responsabilidade corporativa e é uma certificação, quando concedido o certificado, à empresa. Ela vai se basear nas práticas éticas da corporação, da empresa. O Fair for Life, por sua vez, é uma certificação específica de comércio justo que tem algumas características importantes, como o pagamento do prêmio, as relações comerciais e a cadeia toda que deve ser certificada, e ela é um certificado, uma certificação concedida a produto. Então, algumas empresas, alguns grupos produtores solicitam as duas certificações, a de responsabilidade corporativa, que é da empresa, e também a dos seus produtos, que é do comércio justo. Eu vou falar a partir de agora apenas do Fair for Life, que é a certificação de comércio justo. Próximo, Daniel, por favor. Dentro dessa nossa visão de comércio, a EcoCert, o Fair for Life, adotou uma visão de que todas as relações comerciais, todas as transações comerciais devem ser realizadas de forma ética, justa, respeitosa, transparente. Então, nesse sentido, o nosso programa, ele se aplica a qualquer tipo de transação. Você pode certificar uma operação de produção, um grupo de produção, uma associação, uma cooperativa, mas também uma empresa que compra de fornecedores e processa. Também podemos certificar uma fazenda, né, uma plantation, também podemos certificar intermediários comerciais, agentes comerciais. É um modelo que se aplica a qualquer tipo de operador, a qualquer tipo de produto também. Produtos alimentícios, cosméticos, produtos de limpeza, têxteis, produtos artesanais. Vocês vão ver, eu vou falar alguma coisa de alguns produtos que nós temos, para qualquer tipo de operação, desde que, claro, conduza as suas atividades de forma ética e dentro da visão do Fair for Life. Próximo, por favor, Daniel. Nós vemos a cadeia, então, para entender essas relações,
e como cada operador e cada operação tem algumas características diferentes, nós, primeira coisa que nós fizemos foi tentar entender como essa cadeia está organizada e entender quais são as responsabilidades de cada operador. Então, a nossa cadeia, em termos, tem 5 atores. Um deles são os consumidores, que estão fora da questão da certificação, mas que são, em última análise, quem decide a compra do produto. E eles, o que precisam, o que eles buscam, é informação adequada para fazer a compra. O que vem antes disso, até chegar ao produto consumidor, então nós temos uma operação de produção, que é a primeira etapa, a produção daquela matéria-prima, daquele ingrediente. Pode ser o produtor de uma fruta ou também alguma coisa de processamento, pode ser já o suco produzido, a cana-de-açúcar e o açúcar, por exemplo, isso tudo a gente engloba dentro da operação de produção. E dentro desse pensamento, desse movimento de comércio justo, a operação de produção, na verdade, ela tem por missão identificar quais são as ações de desenvolvimento que aquele grupo precisa. Podem ser falhas no seu processo, pode ser deficiências, pode ser oportunidades, uma nova tecnologia, questão de infraestrutura. Então, faz parte da missão do operador identificar quais são as suas deficiências, o que precisa melhorar. O parceiro do comércio justo seria aquela operação que faz a primeira compra. Algumas vezes a gente chama de primeiro comprador da operação de produção. O parceiro pode processar esse produto, pode só reembalar, pode vender, enfim. Existem vários modelos, mas qual que é a missão do parceiro do comércio justo? É apoiar essa operação de produção. E esse apoio, ele vem na forma de assistência técnica, capacitação, apoio técnico geral, mas principalmente na forma de apoio financeiro, que é traduzido pelo pagamento do prêmio do comércio justo. E aqui é importante salientar que o que caracteriza o comércio justo é o pagamento deste prêmio. Então, você pode ter ações e certificações de responsabilidade social, ambiental, mas sem o pagamento do prêmio, não é considerado uma certificação de comércio justo. É esse prêmio que caracteriza o comércio justo. Aí nós temos também o dono da marca. O dono da marca é aquela empresa, aquela operação que vai vender para o consumidor. É onde está identificado que o produto é do comércio justo. E qual que é a missão desse dono da marca? É garantir que as informações transmitidas ao consumidor são adequadas e permitem ao consumidor tomar a decisão de compra. Claro que numa cadeia, algumas dessas funções, elas se misturam, mas é importante identificar cada um desses papéis para identificar quais são as suas responsabilidades e, portanto, o que vai ser exigido no momento da certificação. Finalmente, o quinto elemento dessa cadeia é o organismo de certificação, que tem por missão monitorar, avaliar e certificar esses atores. E isso é feito através da definição de critérios bem específicos e claros e do monitoramento regular, ou seja, o controle regular dessas atividades. Próximo, Daniel, por favor. Como eu falei, todas as normas, os programas de comércio justo, eles são baseados em alguns princípios. E esses princípios são os princípios que todas as organizações que querem ser certificadas têm que se comprometer. No caso, a gente traduz no Fair for Life nesses pontos. Então, justiça e equidade ao longo de toda a cadeia, o respeito aos direitos humanos e as condições decentes de trabalho quando você tem funcionários, respeito ao meio ambiente, o fomento para o desenvolvimento local sustentável, parcerias comerciais de longo prazo,
Um outro ponto que é muito importante no comércio justo é a possibilidade da representação democrática, tanto dentro de grupos como associações e cooperativas, mas também permitindo que os seus funcionários, quando houverem, tenham a possibilidade, por exemplo, de se sindicalizar ou se organizar para defender os seus interesses. E, finalmente, oferecer informações adequadas para que o consumidor possa fazer a sua decisão de compra. Próximo, Daniel, por favor. Eu queria agora apresentar alguns números do Fair for Life. Esses são a distribuição dos nossos projetos, então vocês podem ver que nós estamos presentes nos 5 continentes. Nós temos projetos em 56 países diferentes, mas desse slide o que eu acho mais importante é ver o valor que foi pago em 2019, que é de mais de 18 milhões de euros, em fundos de desenvolvimento. Esse é um dinheiro, é um recurso que foi utilizado em projetos para grupos produtores e comunidades. Também é importante ver nesse slide que a América Latina contribui com uma porcentagem grande desses projetos, e a Europa é o principal centro comprador. Próximo slide, por favor. Especificamente no caso do Brasil, nós temos hoje 30 projetos certificados, alguns em processo de certificação, mas que envolvem ao redor de 3.000 produtores. No ano passado, aqui no Brasil foi pago ao redor de 450 mil euros em fundos de desenvolvimento e nós temos, nossos operadores declararam vendas na ordem de 3,5 milhões de euros de produtos do comércio justo. Aqui nós colocamos declaradas porque não existe um item para checar, é apenas uma declaração voluntária dos nossos clientes. Os principais produtos que foram certificados, os 3 principais, açúcar, açaí e erva mate, mas temos outros produtos derivados de mandioca, incluindo a maltodextrina, ginseng, algumas frutas e café. E eu gostaria de acrescentar a esses produtos o látex, que nós acabamos de certificar um projeto no Acre, então na verdade são 31 projetos, como Fair for Life. Além disso, nós temos também alguns produtos específicos para cosméticos, como argilas, cera de carnaúba e etanol. Próximo, por favor, Daniel. Aqui eu queria apresentar para vocês algumas marcas europeias, a gente viu que é o principal mercado, que são certificados Fair for Life. Eu chamo a atenção desse selinho, que são 2 vaquinhas, que se chama Les Deux Vaches, as 2 vacas, que é a marca orgânica da Danone na Europa. Eles são certificados Fair for Life. A Pucca é uma marca de chás bastante conhecido, e aqui temos a Nils Yard, que é uma marca de cosméticos também certificada Fair for Life. Rapunzel, alguns de vocês já devem conhecer. Próximo, por favor, Daniel. Além dessas marcas na Europa, a gente tem marcas em outros mercados que também são bastante conhecidas. A Native, que é aqui do Brasil, a Sambazon, que também temos no Brasil e nos Estados Unidos, a Guayaki, que é uma marca de produto final nos Estados Unidos, mas que tem projetos de produção aqui no Brasil, no Paraguai, na Argentina. Essa Harmless Harvest, que é de água de coco, é uma marca bastante conhecida na costa oeste americana. O Dr. Bronner's também é uma marca americana conhecida, até uma marca de chocolate. Então nós temos marcas que são representativas e que já têm a certificação Fair for Life. Próximo, por favor, Daniel. Bom, a gente falou genérico, agora eu gostaria de falar especificamente do programa, que eu acho que vocês estão interessados em saber o que é necessário ou não. Próximo, Daniel.
O programa, ele, como eu falei, tem toda a questão de direitos humanos, trabalhistas, que é comum aos dois programas, o For Life e o Fair for Life, mas quando a gente entra no Fair for Life, alguns valores são básicos e definem os critérios que vão ser usados. O primeiro é a questão das relações comerciais, porque, afinal de contas, é uma norma para comércio, relações comerciais. Primeira coisa é que essas relações comerciais elas devem ser sólidas e sustentáveis. Então, os atores se conhecem, essa é uma exigência, tem que ter um contato presencial, não basta ser por mensagens ou telefone. Os contratos são de longo prazo, nós estamos falando aí de 3 a 5 anos. Esses contratos, eles devem constar volumes, preços mínimos, duração, qualidade. Se solicitado, o comprador tem que prestar assistência técnica e também oferecer um pré-financiamento, existem regras para isso. E, finalmente, existe o Fundo do Comércio Justo, o Fundo de Desenvolvimento, que é usado para fomentar, sustentar o desenvolvimento local. Próximo, por favor, Daniel. O outro ponto principal nessa cadeia e nessa certificação é a questão da transparência. A transparência é traduzida em termos de controle, como no orgânico, todas as etapas são controladas, existem algumas exigências um pouquinho diferentes de um para o outro no que diz respeito à missão, porém, toda a parte de direitos humanos, condições de trabalho, respeito ao meio ambiente, espera-se que seja cumprida ao longo de toda a cadeia. As normas de rotulagem são claras para que o consumidor possa tomar a decisão com base em dados. E, finalmente, essas informações devem estar disponibilizadas. Daniel, próximo, por favor. Nós disponibilizamos a informação de todos os projetos que são certificados na nossa página web. Vocês vão encontrar aqui nesse item operadores certificados, Certified Operators. Aqui eu usei o exemplo da Sambazon, que é um cliente nosso aqui do Brasil, para mostrar para vocês como isso aparece na nossa página. Então, tem o nome do operador, o lugar onde ele está instalado, o produto, e também tem algumas coisas importantes. São essas folhinhas que indicam o desempenho, quanto mais folhinhas, melhor o desempenho, e também o desempenho por capítulo da norma. Então, nos princípios, nas condições de trabalho, são 8 capítulos, a norma é formada por 8 capítulos. É apresentado o número máximo de pontos e quanto aquela operação teve. Essa informação é acessível a qualquer pessoa, qualquer consumidor, qualquer cliente, qualquer parceiro pode entrar na nossa página e ver essas informações. Próximo, Daniel, por favor. Além disso, vai um resumo do projeto de comércio justo daquele grupo, daquela operação, qual foi o desempenho que diz respeito àquelas folhinhas que eu mostrei, quando foi a primeira certificação e quando foi a última atualização. Essa última atualização sempre vem logo depois da última auditoria, da última emissão do certificado. Qualquer um que entre no nosso site vai ter uma ideia boa daquela operação. Próximo, Daniel, por favor. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês como a gente entende essa avaliação. Nós dividimos os critérios, eu já tinha falado anteriormente que os critérios devem ser bastante práticos, claros e concretos. Então, por exemplo, um critério se existe trabalho infantil ou não. Se o preço mínimo está definido, enfim, são muitos critérios nesses 8 capítulos, e eles são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, que são os KOs, e essa nomenclatura vem da palavra inglesa knockout, são aqueles critérios que não permitem, se não cumpridos, não permitem a certificação.
Então, diz respeito, por exemplo, ao trabalho escravo, trabalho infantil, uso de substâncias consideradas tóxicas. Nesse caso, a certificação está totalmente bloqueada. Temos depois os critérios que chamamos de must, que devem ser cumpridos, que devem ser atendidos para que a certificação seja concedida. Esses critérios, como nós entendemos numa melhoria contínua, nós acreditamos numa melhoria contínua, então eles vão aumentando conforme o tempo de certificação. Então, nós temos os critérios MUST ano 1, ano 2, ano 3 e ano 4. Esses critérios, por exemplo, no ano 1, você tem que cumprir com todos os KOs e com os MUST ano 1. No segundo ano, KO ano 1, ano 2 e assim por diante. Se no ano 1 você não cumprir com o critério do ano 3, por exemplo, você vai ser informado pelo auditor, porém isso não vai bloquear a sua certificação. Finalmente, os critérios que são do tipo bônus, são critérios que não bloqueiam, se não cumpridos, não bloqueiam a sua certificação, porém, eles demonstram que você tem um compromisso importante com o comércio justo e você tem um desempenho melhor. Então, aquela porcentagem que eu mostrei anteriormente vai ser melhor. Além disso, diferente de orgânico, a gente tem uma pontuação que vai de 0 a 4. No mínimo, você tem que tirar um 2 de nota em todos os critérios para atender a norma. Porém, você pode ter um desempenho voluntário superior à norma, e aí seria um 3 ou 4. Então, um exemplo que eu sempre dou é da licença maternidade. Se você não cumpre a lei, você terá um 0 ou um 1, dependendo do que é feito. Se você cumpre a lei, você vai ter um 2. Se você tem um programa voluntário, você tem alguns benefícios que vão além do que a lei pede, do que a lei exige, você terá uma nota 3 ou 4. O comércio justo e o Fair for Life têm algumas características especiais, que eu já falei um pouquinho antes e eu vou falar agora. Próximo. O primeiro ponto é em relação ao preço. Se é comércio justo, o preço tem que ser justo. E esse preço ele é definido da seguinte forma. Primeiro, a definição de um preço mínimo garantido naqueles contratos que a gente já falou anteriormente, e que vocês conhecem esse mecanismo. Se o preço de mercado for superior ao preço mínimo garantido, é o preço de mercado. Se for inferior, o preço de mercado for inferior ao preço mínimo, o preço praticado é o preço mínimo garantido. No primeiro ano, esses valores são definidos por negociação entre a operação de produção e o parceiro do comércio justo, e isso é feito baseado em negociações transparentes, mas tendo como base o mercado convencional. E nesse sentido, espera-se que, para o produto que é do comércio justo, Fair for Life, convencional, que esse preço seja, no mínimo, 5% superior ao preço do produto convencional normal. Se além de comércio justo, Fair for Life, também for um produto orgânico, espera-se que esse valor seja, no mínimo, 10% superior ao produto convencional. A partir do terceiro ano, a operação de produção tem que ter um estudo de custo de produção para apresentar e negociar. Tá? Próximo, Daniel, por favor. Bom, o preço justo é o que é pago como remuneração do produto. Além deste preço, nós temos o Fundo do Comércio Justo, que aí já é um apoio para aquele grupo que independe do produto. No caso da EcoCert, do Fair for Life, ele está linkado ao preço de venda, porém, ele é um valor que é pago para aquele grupo desenvolver aqueles projetos que eles identificaram como importantes para o seu desenvolvimento. No caso do Fair for Life, esse valor é 5% do preço de venda da operação de produção para o parceiro do comércio justo.
Em alguns casos, quando a gente tem um grupo de produção ou quando a gente tem uma empresa de produção contratada, ele poderia ser ou pode ser 10% do valor do preço que o produtor vende da operação de produção para o parceiro do comércio justo. Próximo, por favor, Daniel. Bom, e para que é esse valor? Como eu falei, ele é separado do preço. O preço é para cobrir a produção, para remunerar a mercadoria. O fundo é para o grupo. Esse prêmio é pago em conta bancária separada e é usado para projetos que beneficiem esse grupo. Esses projetos podem ser de infraestrutura, pode ser de capacitação, pode ser para ações de meio ambiente, para melhoria tecnológica, para melhoria de condições de vida. O importante é que ele seja usado de forma comunitária, ou seja, ele não complementa o pagamento para o produtor individualmente, mas ele é usado de forma comunitária, e aqui nós vamos controlar durante as auditorias o uso e esperamos que as decisões de uso desse prêmio sejam feitas de forma democrática, com a participação de todo o grupo. Próximo, Daniel, por favor. E, finalmente, eu queria dividir com vocês esse último slide, que é um slide que eu acho que é bastante importante para vocês verem como é visto o Fair for Life, a avaliação que se tem do Fair for Life, porque, como eu falei, o comércio justo não tem uma norma única, não é o NOP, não é o JAS, não é o Orgânico do Brasil. Cada instituição tem a sua. E o Fair for Life é reconhecido como uma norma bastante abrangente, bastante firme com a questão do comércio justo, e tanto na Europa como nos Estados Unidos. E era isso que eu tinha para falar com vocês. Daniel, se você quiser colocar o último, por favor. Nós temos maiores informações na nossa página e também, por favor, entrem em contato comigo se tiverem qualquer dúvida.